Estamos de volta aos estudos da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Oliveira e vamos hoje dar continuidade partindo dos artigos 48 ao artigo 50. Artigos 48 e 49 tratam sobre o dever da administração pública de decidir um processo administrativo, uma vez que ele já foi instruído. E o artigo 50 fala sobre a motivação no âmbito do processo administrativo. Tudo bem? Não se esqueça que lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br nós temos um curso de questões comentadas da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784. Você tem acesso aos vídeos comentando a cada uma dessas questões e o valor do curso tá uma belezura, apenas R$30. Vamos então ao artigo 48, que fala sobre o dever que a administração tem de emitir decisões nos processos administrativos. É justamente esse dever de decidir que tem que ter caráter explícito. Ou seja, a administração deve decidir nos processos administrativos, não se afastando dessa sua incumbência, dessa sua competência de decidir. Não é? E veja, olha só o que prevê o artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Tá bom? Então, o artigo 48 inaugura esse dever de decidir por parte da administração. O artigo 49 traz um prazo. Qual será o prazo para decidir? Veja, o prazo é de até 30 dias para decidir. Só que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo o seguinte: se a decisão ocorrer após esse prazo, será nula essa decisão? Não, não afasta. Então, veja, o prazo é de até 30 dias. Pode ser prorrogado por igual período, desde que haja uma motivação para essa prorrogação, mas a decisão que ocorrer após esse prazo, segundo o entendimento do STJ, não torna nula a decisão. Então, qual que é o prazo para decidir? 30 dias prorrogáveis por igual período, certo? Bom, quanto à motivação, o primeiro aspecto que nós temos que tratar é o seguinte: motivação é diferente de motivo. Motivo é uma característica nata dos atos administrativos. Os atos administrativos possuem motivos. Agora, a motivação é justamente a explicação desses motivos. E existem decisões que vão depender de motivação. Poderá ser que algumas nem necessitam de motivação, mas a que nós vamos citar agora no artigo 50 dependem de motivação. Por exemplo, aquelas decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dos interessados. Negar um direito, limitar um direito ou até mesmo afetar direitos ou interesses. Além disso, depende de motivação. Aquelas decisões da administração que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Bom, se eu vou aplicar uma sanção, qual a motivação disso? Eu tenho que explicar os motivos daquela sanção. Os que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, qual foi a motivação, a explicação dos motivos, então, em relação a uma decisão de um processo administrativo envolvendo um concurso público, uma seleção pública? Quais são as características objetivas ali avaliadas? Aqueles que dispensem ou declarem a inexigibilidade do processo licitatório. Por que eu estou atribuindo a inexigibilidade de um processo licitatório? O que gerou essa decisão? Os que decidam recursos administrativos, os que decorram de reexame de ofício, o próprio nome diz, é um reexame da própria administração. Mas não é o interessado que solicitou esse reexame, não. É a própria administração, através do seu interessado no poder de decidir, que solicitou esse reexame. Os que deixam de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão, uma determinada questão, ou discrepem de pareceres,
de laudos, propostas e relatórios oficiais. Os que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, todos esses incisos que nós tratamos no artigo 50 deverão ser motivados, com indicação de fatos e também ainda fundamentos jurídicos. Tá bom? Olha só o que prevê o parágrafo 1º do artigo 50. Atenção! A motivação deve ser explícita, clara e congruente. Então, aqui nós temos as características da motivação. Explícita, descarada, clara, é possível que nós entendamos ali sem maiores dificuldades, e congruente, que tenha um sentido, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. Olha, a motivação ela pode ser o seguinte: tinha uma decisão anterior, um parecer anterior, ali temos os fatos, os fundamentos desse parecer, eu posso apenas concordar. Olha, naquele parecer apresentou tais afirmações, isso basta. Informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Então, parágrafo 1º, ele trouxe para nós as características da motivação. Parágrafo 2º, havendo solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Olha, meio mecânico, né, a gente sabe que a tecnologia veio para auxiliar. Então, poderá a administração utilizar de meio mecânico para decidir, mas desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Isso já está acontecendo no âmbito judicial, né? Algoritmos tecnológicos, algoritmos já estão tomando decisões extremamente céleres, mas nós temos que nos preocupar, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Então, se houve uma decisão de um órgão colegiado, formado por mais de um membro, né, e comissão, ou de decisões orais, isso tem que ser o quê? Passado a limpo, né? Tem que ser declarado em termo escrito, tá bom? A gente então fecha esse vídeo de hoje com o artigo 50. Estamos aí caminhando para o fim, né, dos estudos da Lei 9784. Se você não viu os vídeos anteriores, assista para que você possa acompanhar a evolução do estudo dessa lei, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.